Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia, povo. Bom, finalizar o trabalho de você, graças a Deus, né? Chegamos aí no final. Bom, falar da minha experiência com o trabalho. Eu aprendi bastante coisa. Foi um trabalho que realmente deu trabalho de fazer, mas foi muito positivo, né? Acho que os testes conseguiram elucidar muito bem as questões que a gente estudou na teoria, né? Tiveram algumas questões, algumas experiências pessoais que, né, eu já tive com hardware. Acho que até citei já para os meninos em reuniões passadas. Eu tive um computador, quando assisti o vídeo, ele começava a desincronizar o áudio do vídeo e desligava. E eu nunca entendi por quê. E só no trabalho eu fui entender que quando o processador ele superaquece, ele perde desempenho. Para mim, ou ele desligava de vez, ou queimava, ou sei lá. E ele perde desempenho. Parece meio idiota isso, né? Porque para galera que já mexe com computador, ou enfim, né, eu já tinha experiência com manutenção, mas esse ponto especificamente eu não tinha noção. Aprendi no trabalho. Entre, né, várias outras, como eu falei, vários outros conceitos que a gente aprendeu na teoria, mas que foi provado na prática através dos testes. É, Eu também consegui aprender bastante com esse trabalho, tanto que ele vem num momento muito oportuno de que a gente está aprendendo as coisas lá, vendo os vídeos toda semana e, e chega aqui, bota em prática tudo que a gente está vendo. Quando o meu computador, o meu processador deu defeito, eu não entendia muito bem por que com um núcleo ele demorava muito para desligar o computador, mas depois de alguns testes aqui que eu fiz, eu consegui entender que era justamente por causa das instruções especiais. Quando ele ia fazer um certo tipo de teste, ele usava aquela instrução, e como aquele núcleo não estava funcionando, ele não conseguia fazer a função desenvolver, e aí ele dava tela azul no computador. Aí agora, depois de rodar alguns testes e ver que essas instruções especiais fazem muita diferença em alguns deles, eu consegui compreender essa parte. É verdade, instruções especiais também, parada que eu nem exatamente. sabia que existia. Eu também não. Aí Que é faz onde uma que diferença absurda, né? a gente vê por que a evolução do clock parou lá atrás e só colocando mais instruções no processador, que realmente fez bastante diferença. Principalmente, nós podemos notar isso no teste do Ah, CPU-Z, que mostra lá, e na encriptação também, de, no AES, quando está isso que usa utilizando isso mesmo. aí. Entre outras Verycrypt. funções que eles colocaram no processador. E esse do AES especificamente é muito bizarro, que você vê, tipo, você vê o desempenho dele em multithread, é muito parecido com o desempenho single thread, só usando essa instrução especial. Então, tipo, uma instrução especial no núcleo, ele se assimila ao dobro, né? Praticamente não, o dobro do desempenho. Impressionante. Aham. Também a questão dos núcleos lógicos, né? Que, sei lá, o computador tem dois núcleos e quatro threads, por exemplo. Nos testes, até dois núcleos, duas threads é uma coisa. Quando pula para quatro, o resultado não é linear, né? Ele fica pior, vamos dizer assim. Não aumenta 100% de 2 para 4. Sim, em geral a experiência com o trabalho foi boa mesmo, porque, igual, até pra mim que não vai nas aulas de manhã, porque eu trabalho e tal, poder a gente chegar, ter um entrosamento bacana com a rapaziada, que a gente trocou muita ideia à noite, tipo, segunda a sexta, teve uma semana aí que a gente ficou praticamente segunda a sexta, uma hora e meia, mais pra mais, conversando, trocando ideia, então isso foi muito bom, tipo, foi bastante proveitoso. As discussões também que a gente teve, acho que a última foi pai da 64, com relação à latência, que o L3, o cachê tinha do PC novo, era uma latência um pouco maior, e aí a gente ficou batendo uma cabeça do porquê, porque tinha duas opções, ou eram os caminhos, que podia ter mais caminhos, porque um tinha mais núcleo que o outro, ou por causa do tamanho, né, que foi o que a gente chegou à conclusão que era a verdade, um era o triplo do outro. Então essas discussões foram bacanas, foram fixando bastante assim o conteúdo.
E acho que essa foi a melhor experiência, assim mesmo. Parece ser melhor que isso só se fosse presencial. Verdade. Confirmou pra gente, né, várias coisas que a gente viu na teoria, né, no curso. Questão do multithread, né, em relação ao single thread, do speed up, né, a questão de como que aumento de núcleo, né, consegue interferir no aumento do desempenho, e trouxe para a gente várias questões também de como que um computador em algumas coisas pode ser melhor que o outro. Por exemplo, criptografia, né, não pode ser melhor que o outro. Ponto flutuante, né, inteiros também difere bastante. Trouxe bastante questões assim. Aí eu. Sim. Uma outra questão bacana, que eu achei bacana também foi o teste das memórias secundárias, né? HD, pendrive, SSD. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha parado para analisar, que, por exemplo, em alguns pontos, tipo, acho que é o tempo de acesso, se eu não me engano, o pendrive ele tem um tempo de acesso muito menor que o HD. Tipo, é bem óbvio quando você estuda, mas é uma coisa que eu nunca parei para poder analisar. E, pô, o pendrive que eu usei foi muito, muito antigo. 3 gigas de armazenamento. 3 GB de armazenamento. Pois é, mas existe. Eu vou achar ainda. Até a última aula eu consigo mostrar aí. Enfim, eu trabalho como um todo. Uma outra coisa também interessante que eu olhei ao longo de todas as questões é sobre o custo-benefício, né, do processador. Porque, por exemplo, a gente está trabalhando com um processador mais novo, um processador de 6 núcleos físicos. Em contrapartida, no PC antigo, a gente tem um processador de 2 núcleos físicos, mais 2 núcleos lógicos, né, usando SMT, isso a gente sabe que, né, tem uma perca de desempenho e tudo mais, mas em algumas questões específicas, com algumas operações específicas, essa diferença de 6 núcleos para 4 núcleos lógicos, que era para ser um pouco maior, ela se mostra não tão grande, digamos assim. Porque, por exemplo, se você for analisar, eu tenho 6 núcleos físicos contra 4 lógicos, que na real vale 3 núcleos, né? Eu tenho uma diferença aí de quase 2 vezes mais. Vamos botar muito por alto. Isso sem contar o clock e todos os dispositivos. Mas alguns testes, essa diferença ela foi menor do que 2 vezes. Ou seja, o PC antigo, em algumas operações muito específicas, conseguiu ter, digamos assim, um custo-benefício um pouco melhor do que o PC novo. Em raras as situações, né? Que a maioria, obviamente, o PC novo teve, inclusive, custo-benefício melhor. Eu falo assim, pô, a gente tá falando de um PC muito mais atualizado, mais caro. Então, né, até que ponto esse custo vale a pena? No geral, obviamente, vale, mas é alguma questão ou outra. Eu não vou lembrar agora qual foi, né, o teste, mas eu tava reparando isso, que um ou outro teve essa relação aí, que eu achei interessante também. Para escutar música, por exemplo, sabemos que não tem necessidade de ter mais do que um núcleo de processamento, mas para poder converter vídeo, por exemplo, vimos que 8.700 núcleos de processamento da placa de vídeo, eles fazem alguma diferença. Tanto que Então, nem na o verdade, processador nem conseguiu correr junto. sabemos que o processador do carro está defasado, né, em relação à Gerou um placa de gargalaço. Tinha a questão também do Carlos, o seu HD também tá defasado. Não, o meu não Ah, tinha do HD, SSD só SSD. esquentou. Ah, Você foi Foi. esquentar, exatamente, o lembra que SSD. a gente foi esquentar? Fomos fazer um teste, aí o SSD ficou muito quente, eu tive até que parar para poder, sei lá, não estragar meu SSD. Ficou muito quente. Triste. Aí reduziu o desempenho dele, assim como no processador. Então não é só o processador que reduz desempenho quando está muito quente, o SSD também. No geral, como todo mundo já falou, foi muito produtivo. E outra coisa também bacana foi a interação, que é muito difícil nesse momento de pandemia, a gente ter uma interação com a galera, e esse trabalho especificamente conseguiu trazer, por conta das reuniões sucessivas, a gente conseguiu criar um vínculo aí bacana. Então, Exatamente. em vários sentidos, foi muito positivo para mim o trabalho. Pra mim também, principalmente aí trabalho em grupo e tal. Ajudou bastante. Ana, obrigada aí, professor, pelo Obrigado. tempo, pelo trabalho. Obrigada, pessoal, pela parceria. E até o de Assembly agora. Exatamente. Tamo Valeu. junto. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Falou. Falou. Bom dia.